Vamos falar um pouquinho de campo e bola, a gente nem falou, né? Falamos já sobre a saída do Ramon e tal, mas a falta que o Garro tá fazendo ao time, né? Assim, eu acho o Garro um bom jogador, mas eu acho também, aí já embutindo no novo treinador, não é possível o Corinthians sentir tanta falta de um jogador que é bom, que é bola e tal, mas de um só cara, ter saído o Garro e tudo parece que desmoronou. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Ele e o Hugo, né? A gente vai falar do Donelli também. Mas queria que você falasse sobre o Garro, a ausência dele, o tamanho que faz a ausência dele. Assim, por mais que a gente goste do Garro, ele é um puta jogador, não deveria ser tanta essa ausência, né, mano? Isso. Causar essa insegurança tão grande, né? Tática que dá pra gente ver nitidamente que, tudo bem, vai trocar de treinador agora, mas, porra, ele sair, parece que a gente não tem mais o que fazer no time, velho. Não tem mais opção. Tudo bem, não é possível que não tenha. Exato, coisa o Coronado seria pra ser esse jogador. Não, mas às vezes tem que ter o Dieguinho. Será que o Dieguinho não é bola? Por que o Kaique não joga? Cadê? Por que o Dieguinho não joga? O Dieguinho é um canhoto que joga aberto pelo lado direito e vem por dentro e chuta. Por que o Kaique não joga aberto pelo lado esquerdo? Por que não põe de repente o Guinegão? O Guinegão não é bola, porque na copinha... Como é que você sabe? O Luxemburgo fez isso muito bem. Põe o Bahia pra jogar. Porque, se não tá dando certo com os caras que estão lá, eu queria muito ver o Dieguinho jogar. Muito ver o Dieguinho jogar. Um canhoto que joga pelo lado direito, corta por dentro, enfim. Não é possível que saia o Garro e o Corinthians não tem bola. Não é possível. Igual o Renato Augusto, né? Quando a gente ficava na Independência, né? É tipo isso, né, mano? Sim. Do 10, né? O Renato já tava com a idade um pouco mais avançada, né? O Renato, Fábio Santos, o Gil, o pessoal lá tava com a idade avançada. Então, é difícil você... Até o Luxemburgo falou sobre isso, né? Sobre esse problema que o cara tem qualidade, mas ele não consegue mais performar como antes. Já o Garro, ele tem esse problema crônico no joelho, que virou crônico. O pessoal, já conversei com alguns especialistas também, disseram que é uma coisa bem séria, que vai acompanhar ele, provavelmente, é uma lesão que acompanha ele, é uma tendinite que vai acompanhar ele ao longo da carreira dele, que ele vai ter que ficar fazendo o tratamento. Então é algo pro Corinthians até estudar, inclusive. Caramba, sabe? Então não vai curar, não vai... É algo que ele tem uma tendinite crônica. Então é algo que vai acompanhar ele ao longo ele vai conseguir fazer o trabalho de fortalecimento, o trabalho de fisioterapia, que vai dar aquela tratada, mas zerar, ele vai ter dificuldade, ele não vai acontecer. Ou seja, vai jogar sempre com dor. Vai jogar sempre com dor. É o grande problema de vários atletas, né? Jogar sempre com dor. Mas eu ainda acho, eu não sei a opinião de vocês, que talvez o gol esteja o grande problema do Corinthians. O que vocês acham? É meio difícil pra gente falar isso, porque a gente dá briga no casal também. Não é. A gente tem uma intimidade com o Donelli. É um cara legal. Então, eu vou falar o que eu falei na segunda-feira no resenha, mas pode falar sobre o Donelli. O Donelli, ele é um cara que ele sabe o que é Corinthians, ele é importante pro Corinthians porque ele sabe o que é Corinthians, isso não tem como não dizer. Ele dá cara a tapa quando precisa, ele vai nas coletivas, ele fala nos momentos difíceis, ele tá sempre lá, ele é a cara lá, muitas vezes, só que falta um pouquinho de experiência, eu acho. Então, eu acho que nesse momento falta bastante ali experiência. Não sei o que você acha. Complementa, mas vocês conhecem o Donelli? Vocês têm um contato? Sim, o pai o Eduardo e o Donelli, sim. O Eduardo, eles são sensacionais. A gente acabou conhecendo o Eduardo, né? O pai dele é gente da gente, tá com a gente ali em todos os jogos. Direto. E aí pegamos uma amizade, né? E aí a gente sempre tentou levar o Donelli no programa, e a gente sabe como funciona, né? Tem que falar com comunicação e tal. Enfim, e aí a gente, depois de muita luta, a gente conseguiu levar o Donelli lá e pegamos uma amizade ainda com o Donelli, então com a família, um abraço inclusive lá pro Eduardo, pra toda a rapaziada. E a gente, não é que a gente passa pano, não é isso, mano, mas a gente conhece o cara, a gente sabe a índole do cara, como a Lari falou e tal. E hoje vem... Opa, beleza? Tá vendo o vídeo no celular? Não esquece de se inscrever aqui no Alambrado, hein? Bom vídeo pra você, um abraço. Vendo o que aconteceu nesses últimos jogos, até deu briga lá no grupo, eu e meus amigos lá. Pô, você é amigo do Donelli, você tá passando pano. Não é isso, passar pano. É porque eu vejo que, porra, os jogos que a gente perdeu agora, eu não coloco a culpa só no Donelli, cara. Claro, eu acho que o gol ontem que ele tomou era defensável. O primeiro gol. Eu achei que era defensável. Realmente ali eu tive a conclusão
que, porra, era defensável. Mas eu não coloco a culpa dele no derby, por exemplo, só nele, tá ligado? Então, assim, o que eu acho pro Donelli hoje que seria importante, talvez uma rodagem, porque ele tá no clube desde os 7 anos de idade. Então, talvez agora que a gente tem o Hugo, que tem 27 anos, é isso, Hugo? 26? 26. O Donelli tem 22 anos, cara. O Donelli tem 22 anos e ele nunca saiu do Corinthians. E ele tem contrato renovado com o Corinthians agora, acho que até 2028 ou 2029. Então, assim, na minha visão agora, o que seria legal pro Donelli, né? De repente uma rodagem, cara. Sim. Eu também acho. O Corinthians traz um goleiro... o Corinthians traz um goleiro, talvez, um pouco mais tipo experiente, com o Walter. Que tá na reserva do Mirassol. Pô, brincadeira. E pro Donelli, pensando na carreira dele pro futuro, pro Corinthians, porque eu acho que não tem que acabar a carreira dele agora no Corinthians, pô, faz uma rodagem, pega um time aí bom de Série A, tipo Mirassol, um RB, times bons aí pra ele pegar uma rodagem. Daqui 2 aninhos ele volta, cara. Só aconteceu com o Júlio César também, né? Sim. Exato, uma rodagem, né? E não é porque eu tô falando isso que eu não sou também amigo do Donelli. Eu acho que eu tô falando, pensando numa visão boa, tanto pro Donelli quanto pro Corinthians. Só que eu também não acho correto a forma que estão criticando o Donelli. E não é porque eu sou amigo dele. É porque eu não acho correto você minar uma pessoa só é culpa do goleiro. Porra, olha nessa zaga, mano. Olha nessa zaga. Entendeu? Que faz... Pô, a gente não tem mas zaga. eu acho que a gente conhecer ele, isso dá uma margem pra gente defender. Assim, não é passar pano, mas é que a gente vê o quanto que ele se esforça pelo time, o quanto que ele gosta disso, o quanto que ele treina e ele se esforça mesmo pra dar certo. Então, e goleiro é isso, né? É experiência. Quanto mais velho, né? Mais vai pegando experiência, ele é muito novo. Mas vocês falaram sobre ser amigo dele. Eu não sou amigo dele e vou dar a minha opinião. Você quer falar, Cascão? Pode falar. Eu só acho ridículo quando falam que ele não tem altura. Puta, os caras são burros pra caralho. O cara tem 1,90 m. É que talvez ele tenha o corpo mais magrinho, ele é mais magrinho. Sim. É o lance não sei se envergadura ou porte físico, mas ele é alto. A altura não é o problema. Não, assim, o Donelli é o seguinte, não sou amigo dele e vou dar a minha opinião, que foi o que eu falei na segunda-feira no Resenha no Alambrado. Primeiro ponto, eu concordo com vocês, o Donelli tem que ter uma experiência em outro time. Ele tem que jogar, assim como o Kaique, hoje é goleiro titular e capitão do esporte, foi o goleiro que jogou contra o Fluminense, o Cássio ficou no banco. Primeiro lance do jogo, foi o jogo do título, o Corinthians venceu por 3-1, ele sai errado no gol, e o Henrique, zagueiro que estava no Fluminense, fez o gol de cabeça. Saiu errado no gol. Acontece, o moleque é novo. Hoje é capitão do esporte. Se você olhar para o esporte e falar assim, poxa, o Kaique poderia ser o reserva do Hugo Souza. Se o Kaique tivesse aí, pode ser o Donelli de amanhã. Em relação a passar pano ou não, muita gente fala assim, pô, para mim, o Donelli, se fosse o Hugo Souza, ele pegaria as 2 bolas do Palmeiras. Para mim. Não foi falha do Donelli. Aquilo não é falha. Mas aquilo ali são 2 lances que o goleiro do Corinthians tem que pelo menos encostar na bola. E não estou dizendo que o Donelli seja ruim, que ele tenha frangado, nada disso. O jogo, já o gol do... Você falou do gol do René de ontem? Eu já achei que não. Eu já achei que o gol do René, o cara é um canhoto, uma bola que sobrou, um chute inesperado, bateu de direita na gaveta, pegou todo mundo de surpresa, inclusive o goleiro. Então, no jogo de ontem, eu achei que ele não falhou e ele não teve culpa na derrota do Corinthians de ontem. Mas a questão do Donelli, que muita gente fala assim, esse cara é frangueiro, esse cara é um merda, esse cara é um bosta, tira esse cara do gol. Eu não consigo falar isso sobre ele, não conheço o Donelli, nunca vi o Donelli na frente. Mas pela figura do moleque, você vê foto do moleque abraçado ao Cássio, você vê que o moleque tá no Corinthians, o cara tinha fralda quando tava no Corinthians. Eu não consigo ofender um cara desse. Eu não consigo dizer que esse cara, você não presta, você não presta pra jogar no Corinthians, vai embora. Eu não consigo fazer isso. Ainda mais depois que eu vi que o pai do cara é de arquibancada. Eu fico imaginando, aí é muito em si mesma a coisa, né? Mas eu fico imaginando meu filho sendo goleiro do Corinthians. Eu sendo goleiro do Corinthians e meu pai na arquibancada. Eu não consigo desassociar essa imagem, eu não consigo, Cascão. Então, assim, não dá para eu xingar o Donelli. Não dá para eu falar que o Donelli é frangueiro. Eu acho que o Donelli hoje não é um goleiro para estar no Corinthians. Então, eu acho que ele tem que tratar o moleque com carinho. Tem que ter alguém no Corinthians com coragem para chamar, porque o Donelli, eu não sei os números, eu posso estar falando besteira, talvez ele tenha, pode falar que eu sou passador de pano, vão estar dizendo aqui, não tem problema nenhum, mas é a minha opinião. Talvez ele tenha mais gols sofridos do que jogos pelo Corinthians. Muito mais, e esse é o problema. Muito então, assim... mais. São números, né? Então, cara, isso talvez pese nele, cara. Ele fala assim, caramba, mano.
Pô, me batalhei tanto pra chegar aqui. A zaga é meia boca, mas é a mesma zaga. A mesma zaga do Hugo Souza. Sim. Então, mano, chega um cara ali e fala assim, Donelli, vem aqui, meu. Eu vou te emprestar para um outro time. Entendeu? Seu contrato tá bom. Isso não pode parecer hoje que você tá sendo. Que a gente tá marcando, rotulando você como um cara que é ruim, mas não é. Lute o Tchoca, quando foi pro Ceará, voltou e teve chance como titular e ninguém ficou falando que ele era ruim. Então eu acho que o caminho, nem sabia disso dos 22 anos, hein? Então acho que o caminho hoje, e é uma gestão de carreira, é algo que o Donelli talvez possa tomar a iniciativa de fazer. O pai dele, que você falou que você conhece, entendeu? Porra, vai estar abrindo mão de jogar no Corinthians? Não, tem contrato ainda. Continua treinando, batalhando, lutando e volta gigante depois. Eu acho que o João tá aqui, inclusive, vai falando, se não estiver ouvindo, a gente replica aqui. Que aconteceu com o Hugo no Flamengo. Que aconteceu com o Hugo no Flamengo, ele tá Sim. dizendo, e faz todo sentido também. A torcida do Flamengo pegava no pé do Hugo. E, apesar de eu achar, com todo respeito ao Donelli, que o Hugo é muito mais goleiro do que o Donelli. E já era mais goleiro do que o Donelli nesse mesmo período, mas nada pode impedir o Donelli de vir a ser um grande goleiro. Hoje não é. A minha opinião é de que hoje ele não é um grande goleiro. Não tem como ser goleiro do Corinthians. Mas eu não posso xingar o cara. Não é que eu não posso. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não consigo xingar um cara que tem a história que esse moleque tem no Corinthians. Eu não consigo. Então essa é a minha opinião. Falei um pouquinho mais, me estendi. Podem dizer que eu sou passador de pano, mas é a minha opinião. Realmente ele não está preparado, acho que deveria ser emprestado. Ele tem, acho que se eu não me engano, 33 gols em 23 jogos, alguma coisa assim. É muito, infelizmente, está fazendo diferença. Agora, que a zaga do Corinthians é bem meia boca. Os 5 zagueiros são bem meia boca. São 27 jogos, 38 gols sofridos. É muita coisa para um goleiro do Corinthians. Um beijo pro Rigo Roque, o rei da casa de massagem aí. Sempre tá com a gente, o Rigo. Cara, não dá. Mas, enfim, eu acho que agora também é desprestigiar o cara. Eu acho que o Corinthians precisa ir atrás de zagueiros, principalmente. É o momento de ir atrás de zagueiros. Um lateral esquerdo, um lateral direito reserva pro Mateuzinho. Aliás, o Corinthians precisa se reforçar, né? Cação, sabe por que eu fiz, desculpa te interromper, eu fiz esse comentário em relação ao Donelli? Porque é um sentimento que todo torcedor do Corinthians com certeza teve no momento que eu vou dizer aqui. Quando o Donelli, eu fico até meio emocionado, não porque eu não conheço o Donelli, não é isso, mas foi um sentimento meu no momento. Quando o Donelli fez aquela defesa contra o Palmeiras, quando tava 0-0 ainda, cara a cara, uma baita defesa, falei, mano, é o jogo do moleque hoje, cara. Hoje vai sair essa zica, meu. Esse moleque vai fechar o gol, não vão perder os caras lá. Puta, aí passou 1 minuto o gol dos caras, mano. Aí passou mais 5 minutos o gol dos caras. Aí eu falei assim, mano, não dá, cara. Não dá, mano. E isso que eu pensei na hora, eu tenho certeza que o Donelli pensou na hora. Contra o Porco, você tá falando, sábado. Eu tenho o Donelli que na hora que ele fez a defesa, ele falou assim... Ele fez uma puta defesa. Eu conversei com ele, não, esse do Porco eu não falei com ele. Eu falei com ele no anterior. Eu acho que passou na cabeça dele o sentimento que eu tive. Na hora que ele fez a defesa, ele deve ter pensado, mano, hoje é meu jogo. Porque eu pensei isso na hora. Na hora que entrou o primeiro, eu falei, mano, entrou o segundo, e na cabeça dele, com certeza, deve ter passado. Mano, acabou. Não, e ele fez uma puta defesa antes do primeiro gol, mano. Mas dessa defesa, eu tô falando dessa defesa. Quando ele faz essa defesa do Gustavo Gomes, na minha cabeça passou a ideia de que, mano, hoje é o jogo do moleque. E na cabeça dele também. E na cabeça do pai dele também. Eu penso isso, cara. O que foi muito louco de conhecer o Donelli, porque a gente nunca tinha conhecido um atleta, né, mano? E vamos tirar a parte só da amizade, vamos ver ele como um atleta. Tem o outro lado também, sabe? A gente protesta, a gente já chama jogador de vagabundo, tal. Mas quando você conhece o atleta também, você vê o lado dele, né? E é um cara trabalhador, um cara que se dedica, um cara que tá lá, mano, diariamente. E é o que você falou também, se quiserem achar que eu tô passando pano... Mas veja bem, eu tô dando a minha opinião sobre ele com respeito. Eu acho, e vou repetir, que o Donelli não pode ser goleiro do Corinthians hoje. Ele não tem condições de ser goleiro do Corinthians hoje. Essa é a minha opinião. Mas também não dá pra escrachar o cara, falar nunca mais joga no Corinthians. Mas não tem, exatamente. Não tem como com um cara que tem a história que ele tem no clube, você simplesmente falar assim, mano, vai embora. Eu Fabrício, não consigo fazer isso.